Hare Krishna, Haribo, Hare Krishna pessoal, bom dia, tudo bem? Então agora Premanande, Haribo. Então estamos aqui novamente, vamos transmitir aqui uma aula chamada Bhagavatam no Rio de Janeiro, tá? Hare Krishna, vamos nessa. Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjanam Jamunatira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Shila Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Premanande, Haribo, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, terceiro canto, 12º capítulo, verso 35 a 38. Chaturhotram karma tantram upavedanaya nayai saha dharmasya padas chatvaras tataiva shrama vritaya. Tradução e comentário dado por sua venerada Srila Prabhupada. Os 4 tipos de parafernália para conduzir o sacrifício de fogo manifestaram-se: o executante, o entoador, o oferecedor, o fogo e a ação executadas em termos dos Vedas suplementares. Manifestaram-se também os 4 princípios da religião: verdade, austeridade, misericórdia e limpeza, e os deveres das 4 ordens sociais. Significado: comer, dormir, defender-se e acasalar-se são os 4 princípios de demandas do corpo material que são comuns tanto aos animais quanto à sociedade humana. Para distinguir entre a sociedade dos animais e a humana, existe a execução de atividades religiosas em termos dos status sociais e ordens de vida, as quais são claramente mencionados nos textos védicos e foram manifestos por Brahma quando os 4 Vedas foram gerados de suas 4 bocas. Assim, os deveres da humanidade em termos dos status e ordens sociais foram estabelecidos para serem observados pelo homem civilizado. Aquele que tradicionalmente segue esses princípios chamam-se arianos, ou seja, seres humanos progressistas. Vamos ler todos os versos, depois fazer um pequeno comentário. Verso 36. Vidurau vacha savai vishwa srijam isho vedadim vukato srijat yad yena shridhyad devas tamme bruhi tapodana. Vidura disse: ó grande sábio, cuja única riqueza é a penitência, por favor, explica-me como e com a ajuda de quem Brahma estabeleceu o conhecimento védico que emanou de sua boca. Maitreya vacha Rigyajur samatar vakyam vedam purvadibhi mukai shastram ijam stuti stomam payashchitam vyadat kramat. Tradução: Maitreya disse, começando do primeiro rosto de Brahma e gradualmente os 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atava, manifestaram-se. Em seguida, os hinos védicos que não tinham sido pronunciados antes, os rituais védicos, Em seguida, os hinos védicos que não tinham sido pronunciados antes,
os rituais sacerdotais, os temas de recitação e as atividades transcendentais estabeleceram-se todos um após o outro. E por fim, verso 38. Ayurvedam Dhanu Vedam Gandharvam Vedam Atmana Stapatyam Chashrijam Vedam Kramat Purvadvi Mukai. Tradução: ele também criou a ciência médica, a arte militar, a arte musical e a ciência arquitetônica. Tudo a partir dos Vedas. Todas essas coisas emanaram uma após a outra, começando do primeiro rosto. Significado: os Vedas contêm conhecimento perfeito, que inclui toda a espécie de conhecimento necessário para a sociedade humana, não apenas neste planeta em particular, mas também em outros planetas. Compreende-se que a arte militar também é conhecimento necessário para a manutenção da ordem social, assim como a arte da música. Todos esses grupos de conhecimento chamam-se Upapuranas, ou suplementos dos Vedas. O conhecimento espiritual é o principal tópico dos Vedas, mas para ajudar a busca de conhecimento espiritual do ser humano, há outra informação, como mencionado acima, formas e ramos necessários no conhecimento védico. Srila Prabhupada que Jai, Om Gyana Timiranda Syaganandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Chinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Rusasiddhanta. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Chinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavani Paschatadeshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Repetir aqui só a tradução dos versos para a gente ver a sequência aqui do tema. Os 4 tipos de parafernália para conduzir o sacrifício de fogo manifestaram-se, que são o executante ou o entoador, o oferecedor, o fogo e a ação executada em termos dos Vedas suplementares. Manifestaram-se também os 4 princípios da religiosidade: verdade, austeridade, misericórdia e limpeza, e os deveres das 4 ordens sociais. Vidura disse: ó grande sábio, cuja única riqueza é a penitência, por favor explica-me como e com a ajuda de quem Brahma estabeleceu o conhecimento védico que emanou de sua boca. Maitreya disse: começando do primeiro rosto de Brahma, gradualmente os 4 Vedas, Rig, Yajur, Sama e Atharva, manifestaram-se. Em seguida, os hinos védicos que não tinham sido pronunciados antes, os rituais sacerdotais, os temas de recitação e as atividades sacerdotais estabeleceram-se todos um após o outro. Ele também criou a ciência médica, a arte militar, a arte musical e a ciência arquitetônica, tudo a partir dos Vedas. Todas essas coisas emanaram uma após a outra, começando no primeiro rosto. Que jai. Então, o conhecimento védico tem tudo que é necessário para a sociedade humana ter uma vida pacífica, né, e progressiva. Assim. Porque nós vemos hoje em dia, né, como não tem a vida espiritual, como não tem a cultura védica, as pessoas elas não têm nenhum avanço espiritual, então elas estão patinando. E
E a parte, como falou aqui, né, a ciência espiritual dos Vedas é a parte mais importante. A coisa mais importante que tem é a vida espiritual. Porque a vida humana se destina a isso. A vida humana se destina a pessoa compreender quem ela é, quem é Deus, o que é esse mundo, e finalmente sair daqui. A vida humana é para isso, né? Por isso que os 4 princípios da sociedade, da progressão social é Dharma, Artha, Kama e Moksha. Que as pessoas têm que... Dharma significa religiosidade, as pessoas têm que ser religiosas, porque se a sociedade humana não tem religiosidade, não tem diferença entre ela e vida animal. Não tem diferença. É porque, como falou no começo aqui, comer, dormir, defender-se e acasalar-se são comuns tanto aos seres humanos quanto para os animais. Não tem diferença, né? Prabhupada até explica que os animais, eles são mais espertos que os seres humanos nessas 4 propensões de comer, dormir, fazer sexo, se defender. Os animais têm eles fazem isso com mais facilidade. Os seres humanos, né, para fazer sexo tem todo um ajuste, tem um lugar, não sei o que. Os animais fazem sexo ao ar livre, estão nem aí. Ou então para comer, os seres humanos tem que comprar ou plantar, tem que... Ou quem moramos em cidades, né, tem conseguir dinheiro para comprar os ingredientes, cozinhar. Os animais, eles têm na natureza, né? Não tem ninguém passando fome na natureza, todo mundo se alimentando, todo mundo barriguinha cheia. Krishna, ele controla tudo, ele supre as necessidades de todo mundo, né? E Prabhupada até fala, né? Por que existe escassez no mundo? É devido à falta de religiosidade, porque Krishna, naturalmente, ele supre tudo. Mas como a sociedade humana ela está esquecendo a parte mais importante, que é a vida espiritual, aí, e ela tem essa responsabilidade, então ela é chamada, ela é cobrada mais. Krishna força os seres humanos a procurar por ele, porque a vida humana não é para ficar só comendo, dormindo, se defendendo, fazer sexo. Isso aí, como falei, os animais fazem melhor que a gente. A vida humana é para algo mais. Então, quando os 4 Vedas emanaram das 4 bocas de Brahma, é exatamente para estabelecer os princípios espirituais religiosos, né? Porque a vida humana é para isso, né? Para compreender, né, quem é Deus, quem nós somos, e sair daqui. Se os seres humanos não usam isso, eles estão desperdiçando a vida humana. E isso, como falei, está acontecendo na sociedade atual. As pessoas não têm religiosidade, então elas têm as propensões animais sofisticadas, de maneira que elas ficam cada vez mais sofisticadas, suas propensões animalescas, né? E às vezes elas são tão ignorantes que elas nem se tocam. Nós vemos nesses países primeiro mundo, né, como assim chamado primeiro mundo, né, que geralmente quem vê na prática aí, que esses países muito avançados, eles não têm espiritualidade. Já tiveram, né? Já tiveram no passado, porque depois de Dharma, que é religiosidade, Dharma, Artha, vem o desenvolvimento econômico, né? É natural, quando a pessoa é religiosa, ela tem progresso material também, porque isso dá uma facilidade para as pessoas que são religiosas. Dharma, Artha, Kama, e aí por que elas têm as facilidades materiais? Para elas poderem desfrutar e para elas poderem, como é que fala? Elas satisfazerem suas propensões, né? Seus desejos, né? Nós viemos aqui por desejo de assenhorearmos na natureza material, e Krishna faz os arranjos para que isso aconteça, né? Dharma, Artha, Kama e por fim Moksha, né? Porque em última análise nós não somos aqui, essa vida material é um verdadeiro pesadelo, e a alma vai querer voltar para suas origens, né? Ela vai buscar a vida espiritual. Quando ela se frustra materialmente, ela vai buscar a vida espiritual. Mas nós vemos pessoas, nós vemos países, assim, pessoas muito civilizadas, que elas não têm nenhum assim, não tem nenhum questionamento assim, nem na cabeça dela sobre espiritualidade. Nós vemos isso, né? Você fica assim impressionado, né? As pessoas que só tem a casa dela, tem a família, tem um trabalho, ganha dinheiro, come bem, dorme bem, tem um carro, tudo, e ela acha que é feliz, que ela vai ser feliz. E
nós dizemos que em última análise ninguém consegue ser feliz só com isso, né? Porque a vida humana não é só para isso. Então aí a pessoa vai buscar a vida espiritual. As pessoas que são assim, muito materialistas e entram na vida demoníaca, o materialismo leva a vida demoníaca, né? Elas ficam, elas podem chegar num estágio tal que elas começam a odiar a espiritualidade. Porque já fala na Bhagavad Gita, né, que as pessoas, as demoníacas, elas começam a blasfemar a própria suprema personalidade de Deus no seu coração mesmo, né? Ela começa a blasfemar o próprio Krishna. Assim, ela vai, ela ofende até a suprema personalidade de Deus. Quer ver um verso que a gente fala assim? Quer ver? Aqui, ó. Confundidos pelo falso ego, força, orgulho, luxúria e ira, os demônios, as pessoas demoníacas, né, passam a invejar a suprema personalidade de Deus que está em seus próprios corpos e nos corpos dos outros, e blasfemam contra a religião verdadeira. Então a pessoa chega num nível tão demoníaco que ela começa a invejar até Krishna no coração dela. Quando ela tem algum vislumbre de espiritualidade, ela odeia aquilo. Ela acha aquilo infernal. Imagina que situação que a alma chega, né? Ela começa ela ter ódio de ela ter algum vestígio de espiritualidade, né? Eu conheci uma pessoa, né, uma senhora que era bem materialista, e ela foi em Mayapur. Imagina, uma história, né? Uma senhora materialista foi em Mayapur, porque o filho dela estava lá, né, tal. E aí eu conversei com ela, ela falou, eu falei, isso foi espiritualidade, o que ela achava. Ela falou que ela não tinha esse gen de espiritualidade, de acreditar em Deus, não. Ela achava que isso era uma coisa genética. As pessoas têm fé em Deus, é algo assim biológico que acontece, as pessoas têm esse sentimento, mas isso é coisa só de interação. A pessoa materialista, né? Ela acha que tudo que acontece é só interação do corpo, dos elementos químicos, dos hormônios. Não tem nada a ver, Deus não tem nada, não existe, né? Até esses filósofos como Freud pensavam assim, né? Tudo é explicado. Como que você fala aqui, as pessoas demoníacas, parece que tudo é luxúria, né? Tudo se deve a luxúria, o desejo de desfrutar. E Freud falava a mesma coisa. Então já pensou que. Aí ela falou assim, eu não tinha esse gen de fé em Deus, não. Para isso é uma coisa, ela não tinha esse problema. Então as pessoas elas estão sofrendo, mas elas não conseguem ter um toque espiritual nela. Não conseguem buscar. Então a vida delas é miserável. Porque já pensou? Você, que é absurdo, né? A alma que é plena de conhecimento, bem-aventurança, a alma que é plena de felicidade e eterna, ela se sujeita, ela aceita se qualificar, se identificar com um corpo material que é temporário, que limita tudo, que causa problemas. Imagina, ela subestima quem ela é realmente, o ser espiritual, e entra num corpo e fica tão presa que ela acha que aquilo é tudo, ela esquece totalmente da espiritualidade. E ela começa a invejar Krishna no coração dela e no coração dos outros. E ela blasfema contra a religião verdadeira. Então, a religião verdadeira qual que é? Sanatana Dharma, a consciência de Krishna, são os devotos de Krishna. Nós estamos propagando a religião verdadeira, Sanatana Dharma. Inclusive nós estamos propagando o Yuga Dharma, esse processo de cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, pessoalmente, ou nas ruas, ou para os amigos, no público ou privado, né? Esse processo é o Dharma da era. E as pessoas que são demoníacas, quando elas ouvem o Mahamantra, elas ficam incomodadas. Imagina, incomodam com isso, eles incomodam elas. E elas vão blasfemar. Até lembrei agora que os devotos, quando começou o movimento,
não sei se foi no Rio de Janeiro, São Paulo, nos primeiros tempos que tinha. Mas também os devotos a gente era muito fanático, né, no começo. Os devotos faziam um barulho. Então ser vizinho em um Hare Krishna é o fim da picada. As pessoas imaginam, as pessoas sofriam com isso, né? E aí os devotos, eles acordavam cedo e tocavam cartas, tambores, né? Quem não é devoto não está entendendo, né? As pessoas já estavam indignadas, né? Então os devotos estavam fazendo o Guru Puja, já tinha feito uma galate alto, que a pessoa já estava com raiva. Ele estava fazendo o Guru Puja, né? Depois do Govinda, né? Do Darshanatya, o Guru Puja, era assim, né? Estavam cantando e a mulher começou a gritar. Ela saiu na sacada da casa dele assim, começou a ofender literalmente Krishna e Prabhupada, os devotos. Ainda assim, embora os devotos eram ocupados, os devotos tinham que respeitar as pessoas, né? Mas ainda assim, porque ela estava falando tão mal de Krishna que como é que fala? A sacada dela caiu, ela caiu, não machucou, só fez uns arranhões, mas ela estava lá uma semana e caiu tudo, caiu com ela tudo. Ela xingando, ela caiu o negócio lá embaixo. Ela não machucou muito não, mas foi um susto, né? Então o devoto tá vendo? Pessoa demoníaca. Mas a gente não podemos usar essa filosofia para justificar isso, né? Então o Krishna fala que você não pode forçar uma pessoa que não quer ser devota a ser não devota, né? Como falei, se é vizinho dos devotos, não é fácil. As pessoas. E hoje em dia trocam os carros no festival de domingo, né? Tão alto. Daí as pessoas ficam indignadas. Pessoal, eu não vou fazer aula muito longa hoje não, sabe? Porque eu tenho que fazer aula no Mayapur TV. Hoje faltou palestrante daqui e faltou palestrante lá. Eu não consegui. Para o avião não conseguiu para aqui, eu também não consegui ir para lá. Eu vou ter que ir para lá convido vocês depois dessa aula aqui para a gente fazer aula no Mayapur TV Brasil. Vamos ver quem está aqui, quem veio aqui, quem veio nos prestigiar aqui. Aqui temos o Marcelo Magalhães, Marcelo Hare Krishna, Marcos Hanuman, bom dia a todos, Vaishnava presentes, todas as glórias da Prabhupada, reverência para o Chaitanya Jai, Marcos Hare Krishna, Ora Premanande, Iscon Jaya, reverências, Haribo, Iscon Rio, não sei se é para o avião ou quem é, o Miguel Ângelo Lopes Guzman, Miguel, Hare Krishna Miguel, Marcos Magalhães, por que chegar só no modo da bondade não bastaria? Boa pergunta, por que chegar só no modo da bondade não bastaria? Bastaria, viu? É porque nós conhecemos a bondade, chama Shuddha, né? Rajoguna, Tamoguna e Satoguna. O modo da bondade, ele é o modo original, puro. Só que no mundo material não tem bondade pura, entende? Não tem, assim como também não tem ignorância pura. A pessoa pode ser totalmente na ignorância, totalmente na paixão, tem algum vestígio de bondade ali. Nós mesmos somos exemplos disso. A maioria de nós aqui que estamos na consciência de Krishna hoje não estavam no modo da bondade, estavam na paixão, na ignorância. E aí, pela misericórdia de Krishna, nós tivemos algum vislumbre de bondade e nós encontramos com os devotos, lemos um livro de Prabhupada e entendemos. Porque quando a pessoa está na ignorância, na paixão, ela não consegue entender filosofia, não consegue entender nada. Mas nós aceitamos a consciência de Krishna porque nós tivemos um momento de bondade, entendeu? Porque manifesta às vezes. Isso acontece. Bondade também, viu? Agora, a bondade pura chama Vishuddha Sattva. A bondade pura, ela é espiritual. Viu Marcos? Viu Marcelo? A bondade pura chama Vishuddha Sattva. A bondade transcendental. Porque ela não tem nenhuma contaminação de paixão e ignorância. E essa é a bondade que nós temos que alcançar. Agora, só a bondade desse mundo, a bondade que você consegue com as atividades materiais aqui, praticando penitência, austeridade, penitência, tudo isso leva você a ficar na bondade, entendeu? Alimentos. Mas o modo da bondade, ele é o modo desse mundo ainda, entendeu? Então, assim, o modo da bondade é comparado com um aeroporto. O melhor lugar para você pegar um avião é no aeroporto, né? Você não pode ir no meio da praça pública esperar o avião. Você tem que ir para o aeroporto.
Mas chega no aeroporto, que é o amor da bondade, você tem que pegar o avião, aí você tem que decolar, aí você tem que transcender essa bondade material que ainda é contaminada pelos modos inferiores, entende? Não tem jeito, bondade pura não existe nesse mundo, porque esse mundo aqui é um mundo da ignorância, cara, entende? Então se você chega no aeroporto, você não pegar o avião, você continua nesse mundo. Se você fica só na bondade desse mundo, você não vai para lugar nenhum, você fica nesse mundo, o mundo da bondade, vida boa, tranquila, conhecimento, mas e aí? Nós temos que sair daqui, cara, nós temos que ir além, Traigunyá, Vishaya, Veda, que já fala, Nistraiguni Oba Varjuna, Indondonita Satesuri, Yoga Tishyamatmavam. Arjuna, os Vedas tratam dos 3 modos da natureza, transcenda esses modos, vai além. Nós temos que ir além dos modos da natureza e ir na bondade pura, e para a vida espiritual, porque nós somos os seres espirituais, viu, Marcos? Não somos desse mundo, ok? Como chegar à pureza da bondade se estamos condicionados pela matéria? Então, isso só é possível se você tiver ajuda de quem já transcendeu. É por isso que tem a sucessão discipular, a sucessão de mestres e discípulos. Primeiro é Krishna. A corrente de sucessão discipular começa com Krishna, certo? E Krishna está totalmente desamarrado, preso. Krishna é livre. Ele libera Brahma desamarra Narada, que desamarra Vyasa, entendeu? Então, assim, os mestres espirituais, são pessoas que estão desatadas, porque o mestre espiritual desamarrou ele. Então nós estamos presos. Então, se a ajuda de um mestre espiritual, pessoa fidedigna, nós estamos presos, não tem jeito. Então nós temos que nos livrar. Sozinho você não consegue mesmo. Sozinho é impossível sair desse mundo. Sozinho é impossível sair. Põe isso na sua cabeça, viu, Marcos? Sozinho é impossível sair desse mundo. Nós temos que aceitar a guia de um mestre espiritual. Guru, Shastra e Sábio. O mestre espiritual, as pessoas santas que estão na mesma linha e as escrituras. Sem isso você não consegue sair desse mundo. Ok? Então, todas as horas, aos devotos reunidos, Hare Krishna. Haribo. Então tá? Então vamos parar por aqui, pessoal. Muito prazer falar com vocês aí, é um prazer. Mas eu vou ter que ir lá para o Mayapur TV Brasil. Vamos nos ver lá no Mayapur TV Brasil, nós vamos fazer a aula lá, tá bom? Continua lá. Hare Krishna. Todas as horas, Srila Prabhupada aqui, Jai Hare Krishna.